Maravilha. Opa, agora sim. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Enio? Tudo jóia. Você Muito já bom estava estar aqui aqui na tua dentro? live contigo. Oi? Você já estava aqui? Já tava. Que não aparecia para mim que você estava em live ainda. Não aparecia isso. Aí quando apareceu, eu entrei. E não aparecia para mim que você estava aqui dentro. Isso Pois é. ocorreu em outras lives que eu estava assistindo ontem dos colegas. Eu acho que é excesso de lives, é congestionamento de lives. Ele está complicado, o Instagram está bem sobrecarregado. Exatamente. Flávio, eu dei um minutinho só para o pessoal entrar. Como eu Sim, iniciei novamente, vou dar só mais um minuto e aí a gente perfeito. começa, tá bom? Maravilha. Eu vou aproveitar esse momentinho para dar uma fixada no tópico aqui. Uhum. Produtividade. Produtividade para escritórios de engenharia e de arquitetura. O pessoal, o Escritórios. teu, o teu pessoal é praticamente todo de arquitetos e de engenheiros, não é Sim, isso, Ricardo? exatamente, Enio. Ricardo, Com exceção da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, que devem estar aí também. O resto é tudo. é, o, Publicar. o Deixa eu só meu, fixar aqui rapidinho. o pessoal que acompanha o meu site, principalmente, e as minhas redes sociais, é praticamente tudo também, arquiteto, engenheiro, estudante dessas duas áreas e um público que tem crescido bastante nos últimos tempos é de administradores, porque eu fiz mestrado em administração e aí eu Uhum. comecei a escrever muito nos últimos 10 anos sobre administração de uma forma mais ampla, né? Então, o público de administradores profissionais também tem aumentado bastante, tanto no assim, que eu identifico como seguidores, né, ou como leitores, quanto gente que faz comentários no site ou nas redes sociais. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Nós Então vamos precisamos aproveitar muito esse dessa gancho. visão, né? Vamos aproveitar esse gancho. Eu quero que você se apresente, Enio. Você falou Então, que tem 10 anos escrevendo para administradores, mas o seu foco é exatamente o nosso público. Nosso público são engenheiros, arquitetos, recém-formados em engenharia e arquitetura. Uma parte que eu uhum, conheço começou a empreender esse ano, abrir um escritório uhum, esse ano, que você também segue muito essa linha de orientar recém-formados, novatos uhum, nos escritórios. Então, uhum. esse público aqui é terra fértil para você. Então, eu sou engenheiro eletricista, eu tive escritório de engenharia durante muitos anos, durante 12 anos, no início da minha carreira. Eu me formei em 1986, então eu sou da turma dos antigos, eu sou do grupo de risco do Covid-19, né? E nos últimos 21, 22 anos, eu tenho me dedicado exclusivamente a um trabalho que eu sempre fiz, mas nos últimos 21, 22 anos, esse é a minha atividade exclusiva, que é produzir conteúdo para engenheiros, arquitetos, empreendedores, engenheiros e arquitetos empreendedores, ou seja, quem tem negócio próprio, quem tem os seus próprios escritórios. Eu Perfeito. tenho, eu tenho 11 livros publicados, praticamente todos com este público-alvo, com esse público de interesse. Esse é um deles. Um, ó, eu tenho há 6 anos seus livros. Ó. Dois, Pô, que maravilha. três, 6. quatro. Eu tenho esses quatro aqui. Bacana, que ótimo. É, então, eu tenho um livro que não é destinado a arquitetos e engenheiros, que é a biografia de um grande atleta aqui de Santa Catarina. Foi o único trabalho que eu fiz que não é direcionado a esse espaço, esse campo de Esse conhecimento, público. a esse público. Eu tenho um livro chamado Manual do Engenheiro Recém-Formado. Na verdade, eu tenho um carinho muito especial pelos recém-formados, mas eu não tenho, se você olhar assim, um trabalho específico para engenheiros recém-formados. Eu diria até que, normalmente, o pessoal que me procura é aquele pessoal que já tem escritório há mais tempo, 4, 5, 6 anos, que já começou a perceber as dificuldades, que já começou a entender que o buraco é mais embaixo, Sim, que não adianta dominar a técnica se você não entender como transformar a técnica em um bom negócio. E aí eles perfeito. já bateram cabeça, já foram na conversa de alguns profissionais que, digamos assim, Especialistas, que tem muitos aqui agora. especialistas em redes sociais, né? Gente que tem um conhecimento bastante superficial e que, na verdade, não tem uma produção intelectual consistente, mas que consegue
eu diria que é enganar muita gente, né? E aí depois que as pessoas já bateram cabeça nesse campo, aí eles realmente se dão conta de que precisam procurar um conhecimento de fato mais consistente, se eles quiserem transformar os seus negócios em negócios sustentáveis, né? Então, nesse sentido, e pela qualidade do público que segue o teu trabalho, eu fiquei bem contente de receber o teu convite, de poder participar aqui, porque eu acho que nós estamos falando exatamente para o mesmo público, né? Para um público que está Sim. interessado em informação consistente para um progresso contínuo e sustentável dos seus negócios. Enio, aproveitando o que você falou, eu falo o seguinte, hoje em dia você tem muitas lives aí, inclusive paralela à nossa, né? E o desafio hoje para quem está se formando é saber selecionar esse conteúdo, porque o conteúdo tem demais, mas o nosso desafio é saber selecionar, filtrar o que realmente vai lhe proporcionar um progresso, né? Exato. Olha, eu Tem diria que muito, tem muito. para o profissional, para ele ter alguma lógica nesse processo de filtragem, porque no passado existia a curadoria, né? Ou seja, os autores tinham as editoras. Eu escrevi um artigo semana passada exatamente falando sobre isso, né? Que no passado você não se lançava como um produtor de conteúdo assim por conta própria. Sem passar por um filtro, né? Alguém filtrava, né? Hoje a internet deixou realmente o mundo da produção de conteúdo sem filtro e tem muita coisa que é pura picaretagem mesmo, de gente desonesta Sim. intelectualmente. Agora, no nosso mundo de engenharia, de arquitetura, o que eu vejo, a maioria do pessoal que tem esse tipo de trabalho na internet, nas redes sociais, eles não são maldosos, eles não são desonestos, eles não são pessoas que estão na internet de má fé tentando enganar os colegas. O que eu percebo muitas vezes é que eles são fracos, só isso. Eles realmente acreditam que aquilo que eles sabem é muita coisa. Eles leram às vezes 3, 4, 5, 10 livros e eles acham que aquilo ali é muito conhecimento. Talvez porque na hora que eles leram aqueles livros, eles se surpreenderam com o que eles não sabiam, se encantaram com aquele conteúdo, que eventualmente seja de fato bom, e disseram, meu Deus, isso é uma grande descoberta, preciso contar para todo mundo. Não, você precisa ler mais 100 livros, né? Você precisa produzir mais conteúdo, você tem que escrever sobre aquilo que você está estudando, você tem que produzir de forma consistente, e não simplesmente sair tentando ensinar uma coisa que você aprendeu num curso do YouTube ou numa palestra que você assistiu em 3 ou 4 livros que você leu. Então, essas pessoas que estão tendo esse tipo de comportamento, eu não condeno eles, não. Eles estão apenas iludidos. E óbvio que mais adiante vão perceber o que se passa, vão entender que eles têm muito mais que aprender, né, e vão seguir por um caminho. Eu conheço algumas pessoas que passaram por essa fase e seguiram e se desenvolveram e que hoje têm, de fato, um trabalho consistente. Mas vê que eles levaram, às vezes, 10 anos para alcançar essa consistência, essa profundidade e, de fato, estão contribuindo, estão colocando um tijolinho a mais nessa construção. O que eu vejo é que na maioria dessas lives que a gente tem, eu assisto quase uma live por dia, tá? Eu vejo muito mais do mesmo. É muita gente dizendo o que todo mundo está dizendo, muita gente discutindo aquilo que todo mundo discute. Por isso que quando você me convidou, eu propus que a gente discutisse uma coisa que não seguisse por esse caminho de mais do mesmo, né? E fugir um pouquinho do foco da crise. A gente sabe que a crise está aí, vamos focar na solução, vamos falar de produtividade, por exemplo, né? É se preparar para um cenário novo, mas vamos aceitar, não tem, vamos nos preparar para esse novo cenário, né? Eu me propus, desde o dia que eu me coloquei em quarentena, que foi dia 16 de março, eu me fechei, dispensei o pessoal, e, enfim, a gente entrou no regime de isolamento social, na época voluntário, hoje em algumas circunstâncias ele é obrigatório. E eu me decidi, a partir do meu trabalho, seja aqui, ou seja nos textos que eu escrevo, no meu site, enfim, tentar escrever, produzir algum conteúdo cuja finalidade é permitir que os profissionais
tenham um instrumento para tomar decisões melhores, para decidir com base em informações mais consistentes. Porque eu tenho a certeza, a clareza de que o que mais importa agora para quem tem um escritório de engenharia, que está eventualmente fechado, que perdeu alguns clientes, que está com obras paradas, o que mais importa agora é tomar decisões corretas. É não se deixar levar pela onda, não se deixar levar por ideologia, não se deixar levar por opinião, por vontade, pelo que eu gostaria que estivesse acontecendo. Sabe, eu não posso ser torcedor. Nesse momento eu tenho que ser analítico, eu tenho que enxergar inteligente, uma decisão melhor qualificada. É isso que eu estou tentando ajudar os colegas a fazer, ajudá-los a tomar decisões melhores. Perfeito. Muito bem, Enio. Eu vou fazer o seguinte, vamos entrar no tópico, então, nos tópicos, na nossa pauta. Nós escrevemos aqui, por exemplo, produtividade e seus impactos na sustentabilidade de um escritório. Eu escrevi alguns temas aqui, Enio, eu vou te perguntar. Bom, primeiro eu quero que você faça dê uma introdução sobre isso aí. Produtividade, né? O que a gente vai conversar hoje, produtividade. Na sequência, eu tenho algumas questões que eu coloquei aqui, conforme vamos avançando na conversa, na dinâmica aí, vou tentar prestar atenção nas perguntas e a gente segue. Então, quero Maravilha. Que você nos introduza aí na parte de produtividade, que é um terreno que você conhece muito e atua há tanto tempo, né? A produtividade é uma das 4 grandes áreas da administração. A administração, que é uma ciência social aplicada, ela é resultante do empreendedorismo, então você tem o ataque de empreendedorismo, de que nos fala o Michael Gerber, lá no livro Mito do Empreendedor, você tem um ataque de empreendedorismo, monta a sua empresa, e aí, para que a empresa siga adiante, siga o seu caminho, você precisa ter uma percepção, uma visão, uma decisão estratégica, e isso geralmente você tem, a tua estratégia pode ser ruim ou boa, pode ser fraca ou forte, mas todo mundo acaba operando dentro de uma determinada estratégia, né? E isso nos leva às 4 grandes áreas da administração, e isso não é a minha opinião, isso é a ciência da administração, isso é mundial, tá? Que são as áreas de administração da produção, a administração de recursos humanos, a administração de pessoal, a administração financeira e a administração do mercado, né? Na verdade, a administração do mercado, que é o marketing, ela vem antes. Então, tudo começa no marketing. O marketing leva o cliente a bater na sua porta, entrar no seu caminho, seja pela rede social, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, seja o que for. Gerar um desejo de compra, marketing. Gerar um desejo de compra. A partir daí entra em cena a sua capacidade de negociação e vendas. Então tem todo o processo, todos os procedimentos de negociação e vendas que não é marketing. Muita gente faz essa confusão. Sim. Negociação e vendas é negociação e vendas. O marketing já veio antes. Sim. Se o marketing funcionou, você tem a oportunidade de exercer a sua capacidade de negociação e vendas. Uma vez que você tenha sido bem sucedido na negociação e venda, entra em cena a produtividade, né? Vamos fechar o parênteses aqui e pular para explicar o que vem depois. Parte. A produtividade, ela é acompanhada muito das relações que você tem com a equipe, com as pessoas, então vem a administração de pessoas. Se isso tudo funcionar, tem dinheiro entrando e saindo e você precisa fazer gestão financeira para a empresa, né? Mas tudo isso vai acontecer se a produtividade funcionar. Então, a administração da produção é gerir da maneira mais racional possível o processo de transformação de insumos em produtos. Perfeito. É você ter um controle completo sobre a forma como você produz o que você produz. Engenheiros e arquitetos produzem informação organizada, certo? A informação que é organizada e entregue sob a forma de projeto ou consultoria ou assessoria, mas é informação organizada. Portanto, nós organizamos informação e entregamos isso para o nosso cliente. E, portanto, informação é a nossa matéria-prima.
Nós pegamos Processamos informação, informação. processamos informação, entregamos informação organizada para o nosso cliente. E nós precisamos ser muito bons nisso. Nós precisamos aprender a processar informação, organizar informação, transformar informação. Esse é o nosso produto, certo? E isso é uma coisa muito característica da prestação de serviço, essa intangibilidade, essa coisa meio etérea, né? Então, é muito comum as pessoas não se darem conta de que é possível sistematizar o processo produtivo, criar trilhos, criar procedimentos, criar protocolos, e a clareza e a sofisticação dos protocolos e dos algoritmos dentro de uma empresa de serviços é que faz com que essa empresa se torne mais ou menos produtiva. Então, a produtividade no escritório de arquitetura de engenharia, ela diz respeito à sua capacidade de produzir mais em menos tempo, com menos custo. Perfeito. E com a mesma qualidade. Então, isso Perfeito. é a produtividade. Segundo tópico. Eu coloquei uma coisa aqui que eu gosto de dar uma aquecida, né? Então, vamos lá. Sim. Eu coloquei aqui o grande vilão, na minha opinião, o grande vilão da produtividade. Eu tentei fazer as perguntas aqui baseado no que eu sofro e tentar compartilhar com você Perfeito. e com a nossa audiência aí. O que eu escrevi aqui, Enio? Eu coloquei assim, ó. Em minha opinião, o grande vilão da baixa produtividade em escritórios, no caso de escritório de engenharia e arquitetura. Eu tenho escritório há 12 anos. Temos um escritório em Belo Horizonte e em Aracaju. Perfeito. O grande vilão da baixa produtividade é o retrabalho gerado por um problema que eu vou entrar agora, que é, para mim, um grande problema. Problema de comunicação. Eu acho que o teu E aí, diagnóstico a minha está pergunta é o perfeito. seguinte, você concorda com isso? Concordo, o teu diagnóstico está perfeito. Exatamente isso. Já que nós lidamos com informação, de fato, se a gente tiver um caminho bem desenhado, onde as informações não andem em círculos, onde elas não se justaponham, você terá uma produtividade melhor. E isso realmente acontece muito. É como você disse, colocou muito bem, isso é o grande vilão. As informações, elas se enrolam muito durante um processo de produção de um projeto, por exemplo, dentro do escritório. Tem muitas idas e vindas, tem muito retrabalho, tem muita perda de trabalho, muita coisa feita desnecessariamente. E, de fato, grande parte disso se dá por falta de comunicação, por uma comunicação ineficiente, por uma ordem que não foi claramente distribuída, por uma comunicação E eu vou fazer mal um feita. complemento aqui, mais uma provocação, Enio. Quando você tem uma equipe muito produtiva, por mais que ela seja muito produtiva, se você tiver um erro de comunicação, Peter Drucker falou num dos livros dele o seguinte, não tem nada mais ineficiente do que você fazer com muita eficiência aquilo que não era para ser feito. Então, Exatamente. imagina, eu tenho uma equipe muito precisa, softwares muito bons, que a gente produz muito. Eu produzo 100 desenhos em 2 dias. Só que aqueles 100 desenhos não eram para ser produzidos. Acabou. Exatamente. Você tem um aquela foguete, história do... você tem um foguete, você mirou o foguete na direção errada. Para você voltar atrás agora é pior. Então, quando você tem uma alta produtividade, antes disso você precisa de uma comunicação de muita qualidade. Perfeitamente. E É a muito história acertada. da eficiência e eficácia, né? Que a eficiência é fazer bem feito, a eficácia é fazer aquilo que deve ser feito. Então, não adianta você ser o corredor mais rápido se você está correndo na direção, no sentido contrário da linha de chegada. Exatamente. Né? E você, que é exatamente o que você como o acabou de Vinícius falar. colocou aí, você tem uma falsa sensação de produtividade, porque você está fazendo o que não era para ser feito. Então, não está sendo produtivo. Exato, exatamente. Você está ocupado. No máximo, você está ocupado. Então, hoje o que a gente tem é isso. Você vê que o que a gente está percebendo, especialmente na segunda, terceira semana agora de quarentena, é a quantidade de colegas engenheiros que não têm tempo. Eles dizem que não têm tempo. Então, sei lá, 70% do que eles normalmente faziam, eles não estão fazendo e continuam sem tempo, porque eles não têm organização do tempo, não têm sistematização de processos. Muitos desses escritórios perderam
Alguns desses escritórios perderam produtividade no primeiro dia da quarentena, eles já estavam produzindo metade do que produziam normalmente. Eu acho natural que com a quarentena, com o trabalho em casa, com a dispersão da equipe, você tenha uma perda da produtividade em algum momento, mas perder 50%, 60% da produtividade no primeiro dia é sinal de que a sistematização não estava bem feita, a organização não estava boa. Então, de novo, a produtividade é um grande vilão da sustentabilidade do negócio. Porque, olha só, é a produtividade do escritório que garante uma das coisas que eu considero um indicador de desempenho da qualidade do administrador. Tá? Você, como gestor do seu negócio, como administrador do seu negócio, tem um indicador de desempenho que eu considero importante, que é o tamanho das suas férias. Férias remuneradas. Quantos dias você consegue ficar fora do seu escritório sem que o escritório perca a produtividade? Certo? Sim. Então, assim, eu saio do escritório, eu vou para um congresso, eu vou viajar, ou eu vou participar de uma feira, ou eu vou trabalhar numa obra remota, mas o meu escritório continua produzindo por algum tempo, por uma semana, 2 semanas ou 3 semanas. Agora, se o escritório ele para de produzir, ou ele trava na primeira tarde que eu fiquei fora do escritório, nós temos um problema de gestão global. Não estou mais nem falando de produtividade, é de gestão do escritório em si. Sim. Posso fazer mais uma provocação em cima do que você colocou aí agora? Bora. Vou colocar uma opinião, você joga por cima. É o seguinte, minha opinião. O engenheiro, ele monta o escritório. Então, ele é o calculista ou o arquiteto. Ele começa a trabalhar. Está trabalhando lá. Aquele volume de serviço aumenta. Ele chama alguém para ajudá-lo. Então, ele tem 2 ajudantes. Só que ele não para de trabalhar. Ele passa 10 anos sem parar de trabalhar. Ele não sai da operação do negócio. Ele faz parte. Ele é uma engrenagem da operação, do processo, do produto final que você vai extrair ali daquele conjunto de informações. Na verdade, muitos poucos pensam o escritório como um negócio. Que, Exato. inclusive, ele tem que trabalhar para aquele negócio funcionar sem ele. Simples assim. Exato. Exatamente. Treinar alguém. Exatamente isso. Olha, você abriu o escritório, passou 3 anos, você está preocupado em treinar alguém para substituir seu lugar. Por quê? Você precisa de um tempo para pensar em estratégia. Porque você ficar trabalhando o tempo todo, você não está pensando no mercado, da administração do mercado, no marketing, equipe de vendas. Você não vai conseguir crescer seu negócio. Porque você faz parte da operação. Perfeito. Você faz parte da operação. Sua O que visão eu comento perfeitíssima. com os colegas, os parceiros de trabalho, eu falo, olha, você trabalhe 80%, lógico, você vai ter que trabalhar muito no começo. Mas dedique 20% para pensar no negócio, para pensar na estratégia. Vocês estão indo para o caminho certo? Esse barco está indo para o caminho certo? Às vezes, naquele momento que você não está trabalhando na operação, é um momento muito mais produtivo, porque vai te dar o norte para onde você está indo. Uma estratégia de negócio diferente, uma operação diferente. Muitas vezes, as melhores ideias que eu tive, eu não estava trabalhando enquanto... Você está trabalhando, você está movido pela operação. Você você tem aquele senso de que está ocupado. Concorda? Exato. E aí você fica você fica refém do próprio processo que você criou dentro do escritório. Exatamente. Sabe, Ricardo, eu tenho uma consultoria que eu presto, chama Protocolo 89. E dentro dessa consultoria, a empresa, o profissional da empresa, ele precisa, ao longo de 26 semanas, ele tem que ler 21 livros. O primeiro livro dessa temporada, digamos assim, é um livro sobre administração de tempo. É a Tríade do Tempo, do Christian. Tá? E porque eu entendo que administrar o tempo é fundamental para tudo o resto. E uma coisa que eu consigo convencer essas pessoas é a ler durante o horário normal de trabalho. Ele não pode considerar a leitura como uma coisa que ele vai fazer quando não tiver outra coisa para fazer. Ele tem que ler durante o horário de trabalho, porque isso muda a leitura que ele está fazendo do que é trabalhar. Então, quando eu estou pensando sobre como a minha empresa vai lidar com o mercado, eu estou trabalhando. Isto é trabalho. Ler um livro é trabalho, seja livro técnico ou não técnico, seja o livro que for.
Muitas vezes eu, durante o meu horário normal de expediente, estou lendo um livro de literatura, estou lendo, porque todo livro ajuda a expandir a cognição, a leitura que se faz do mundo, sabe? E alguém pode Ah, chegar para você e dizer que você não está trabalhando, né? exatamente, mas para mim, estou bem tranquilo quanto a isso, mas eu percebo que eu levo algumas semanas para conseguir convencer a pessoa para que ela se sinta tranquila e confortável, parando para ler às 11 horas da manhã até o meio-dia, entendeu? E é aquela história, Numa... se você tem 3 horas para cortar uma árvore, passe 2 horas amolando o machado, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, Você tem que pensar no seu processo, na sua estratégia. perfeitamente. Hoje eu diria que os profissionais, eles têm pouca consciência, eles se formam, e eu não sou do grupo das pessoas que dizem que você não aprende nada na faculdade, ou aprende muito pouco, ou que aquilo que você aprende não tem valor. Muito pelo contrário, eu defendo que dentro da faculdade, normalmente você aprende muita coisa, aquilo que você aprende é importante e você vai utilizar aquilo no seu trabalho. Mas não se aprende tudo, nem na faculdade, nem no resto da vida. Eu estou com 60 e poucos anos e ainda estou aprendendo muito. A cada ano, felizmente, no final de cada ano, eu consigo olhar para trás e dizer, poxa, aprendi esse ano, aprendi isso, aprendi aquilo outro. Acho um desafio, né? Acho um desafio que as pessoas se perguntem a cada 6 meses o que eu aprendi nos últimos 6 meses, o que eu incorporei de conhecimento novo na minha operação. Então, assim, ninguém nasce sabendo, mas quando você sai da faculdade, você já sabe muita coisa. Mas tem coisas que você não sabe ainda. É importante essa clareza, o que eu sei e o que eu não sei. E o que você definitivamente não sabe quando sai da faculdade é como transformar o teu conhecimento técnico em negócio. Sim, Né? Eu sim. sou professor de disciplinas de administração de escritórios em vários cursos de pós-graduação de áreas técnicas. Curso de projetos de estruturas, cursos de iluminação, cursos de gerenciamento de projetos e obras. Então, eu tenho lá a disciplina de administração de escritórios. Isso Geralmente, é interessante. ela é geralmente dada no início do curso. E aí eu chego e eu explico para eles, olha, vocês estão fazendo um curso técnico. Vocês se inscreveram neste curso para aprender a fazer projetos de estruturas metálicas. E vocês vão se especializar em estruturas metálicas. E essa disciplina aqui é o que vai ajudar você a transformar este conhecimento em dinheiro. Vai transformar Perfeito. esse dinheiro, transformar esse conhecimento técnico, essa habilidade, essa capacidade em um negócio, né? Em um negócio que vai te dar conforto, que vai te dar sustentabilidade para a vida. Então, é essa percepção que os profissionais precisam ter. A administração é um conhecimento necessário para transformar aquilo que você gosta de fazer e sabe fazer em um negócio que permite progredir como ser humano e como profissional. Se eu não tivesse. Eu fui meio que na marra, né? Se eu não tivesse tido esse insight, um pouco tempo depois que eu montei o escritório, eu não teria deixado um escritório em Belo Horizonte e eu vou lá uma vez no ano. E ele funciona. Eu formei uma equipe que me substituiu. Uhum. Com o tempo, eu transformei duas pessoas que trabalham comigo em sócios do escritório. Eles cuidam do escritório lá, tocam perfeitamente. E eu vim abrir mais um escritório em Aracaju. Se eu tivesse preocupado demais Só uma na perguntinha. operação... Você é de Minas Gerais ou é de Sergipe? Eu sou de Sergipe, sou de Aracaju, fui fazer especialização em Minas, fiquei 12 anos lá com o escritório lá. Então ainda tenho o escritório, voltei para cá tem 4 anos. Beleza. Então, pegando um pouquinho do gancho que você falou, que essa matéria eu não vejo pelas universidades aqui, eu nunca vi, né? Se alguém conhece, pode falar aí, mas essa matéria que você leciona é bem interessante. Eu nunca vi. Eu dou aula em vários cursos de pós-graduação. Na graduação eu não tenho certeza se ela já está colocada, tá? Na pós-graduação eu tenho sido chamado em vários cursos. Já há muito tempo, né? Já faz uns 12 ou 13 anos que eu dou essas disciplinas nos cursos de pós-graduação. Eu vou puxar um gancho agora da nossa última conversa, que foi o seguinte. Eu coloquei que o grande vilão era a comunicação, Sim. na minha opinião.
que você acha que fora a comunicação, para a gente passar para quem tem escritório, quem está abrindo agora, qual que é o grande... O que você tem que atenar em relação à produtividade? Organização e disciplina. Organização e disciplina. Muita gente acha que não é organizado, sabe? Mas, na verdade, organização ela é uma habilidade que você desenvolve desde que você entenda o que é e que você quer aquilo, né? Muita gente, por exemplo, pensa que chega num escritório e está tudo bagunçado, tudo fora do lugar, as coisas estão jogadas, você não consegue encontrar um documento, não consegue encontrar uma peça, uma ferramenta, e aí você fala, poxa, esse escritório é muito desorganizado. Não, não, isso Ele pode ser não quer desarrumado, né? dizer que o escritório seja desorganizado, porque se você chegar naquele momento e perguntar para a pessoa, onde é que eu guardo esse copo? Esse copo vai aqui em cima dessa mesinha. E essa caneta vai aqui nesse caneteiro. E esse livro vai aqui nessa posição da biblioteca. E esse papel vai aqui nessa gaveta. Você vai fazendo as perguntas e a pessoa vai te dizendo onde é o lugar de cada coisa. E daqui a pouco o Ele escritório só está está arrumadinho. desarrumado. Olha, se a pessoa sabe, já decidiu em algum momento o lugar de cada coisa, e como cada coisa deve ser feita, então a organização existe. O vilão, de fato, é a disciplina. É você fazer todo dia aquilo que você decidiu que faria. Veja bem, disciplina não é você obedecer a alguém. O fulano é disciplinado. Aí normalmente você pensa, fulano é disciplinado significa que o fulano é obediente. Não. Disciplinada é a pessoa que faz todo dia aquilo que ela entendeu como importante que seja feito. Então você fala, eu vou ler todos os dias, eu vou ler durante 1 hora. Né? Então, ok, se você não consegue ler 1 hora por dia, você é indisciplinado. Você já organizou isso. Sim. Você já reservou 1 hora do dia para fazer isso. Mas nessa como hora criar do o dia processo e não cumprir o processo. Você cria o processo. Às vezes o processo é perfeito. O algoritmo é ótimo. O protocolo bem desenvolvido. Mas você não cumpre o protocolo, aí você tá sofrendo por indisciplina. Então, eu acho que respondendo objetivamente a sua pergunta, o vilão é a disciplina ou a indisciplina. O que você sugere pegando esse gancho, por exemplo, puxando para o meu lado, eu decidi fazer reunião todos os dias, pelo menos de 10 minutos. Uhum. Para tentar se fazer vamos lembrar de tudo que a gente tem aqui, que a gente colocou como disciplina, por exemplo, que a gente colocou como processo. Você sugere isso? É uma coisa boa. Você definiu, por exemplo, de fazer uma live todas as quartas-feiras às 20h30, entendeu? E isso, de certa forma, faz você ir em busca de informações, criar todas as semanas um contato com uma pessoa que eventualmente você não conhece, discutir um assunto que não é do seu domínio pleno. Toda semana você tem que crescer um pouquinho, certo? E isso é um trabalho que, de uma certa forma, demanda uma disciplina. Se você seguir por esse caminho, você está cumprindo uma coisa que vai te ajudar, entendeu? Você falou Além uma coisa de, obviamente, ajudar a nós e aos outros colegas que seguem o teu perfil, mas ajuda você também. Uma coisa engraçada, Enio, eu tenho o Lucas Grillo, nosso colega, ele deve estar seguindo aí, deve estar acompanhando, e eu trabalhei com ele numa empresa grande em Belo Horizonte. Uma vez nós recebemos um currículo e tinha lá que o candidato era campeão de natação. E eu brinquei, nós brincamos, eu e Lucas, a gente ficou, a vaga é para calculista de estrutura metálica, por que o cara coloca no currículo que ele é campeão de natação? E anos depois me voltou essa memória, eu falei, rapaz, significa que ele tem disciplina, meu amigo, é o que a gente precisa. Exatamente. O cara não é campeão de nada à toa. Eu tô lembrando aí Não, do Flávio. É verdade. O Flávio, Eu fui atleta. É um atleta de triatlo também. E quando eu vejo as pessoas disciplinadas no esporte, elas são disciplinadas para cumprir os protocolos de organização do escritório. Perfeitamente. Eu fui atleta de alto rendimento durante 10 anos na minha juventude. Dos 15 aos 25 anos, eu era atleta de atletismo, participava de competições nacionais, inclusive. Eu tenho histórico de atleta, portanto, né, o coronavírus Tá não fora, me pega. né?
Mas eu entendo claramente que o meu histórico de atleta, na verdade, me faz ser mais disciplinado, porque Sim. você não consegue cumprir uma rotina de atleta sem aceitar que a disciplina produz resultados de longo prazo. Porque, na verdade, o Flávio está colocando aí, isso é verdade, eu acompanho ele é um triatleta. E eu falo Uhum, assim, é, parece bobagem, mas a gente falar para alguém da nossa equipe, falar, ó, você tem que fazer um esporte, você tem que se alimentar bem. Quer dizer que você uhum. tem que ter disciplina na sua vida para esse pessoal, para essa disciplina resvalar na disciplina de equipe do seu negócio, Perfeito, perfeito, perfeito. não é? Exatamente, Mais ou menos o que a gente está comentando aí. exatamente. Isso, e olha só, tudo isso tem a ver com administração. Tudo isso contribui para uma administração melhor do seu escritório e contribui para que a sua produtividade se estabeleça. Então, a produtividade se estabelece com protocolos bem definidos, né? Você reorganizar, limpar os procedimentos, tirar dos procedimentos aquilo que é repetitivo, aquilo que é enrolação, aquilo que é desnecessário, deixar o procedimento enxuto, que a gente chama de algoritmo de processo, algoritmo de serviço, e cumprir religiosamente esses algoritmos. Eu escrevi isso aqui, Enio, que é uma terceira pergunta. Mapear atividades repetitivas para criar processos automáticos. Eu coloquei um exemplo, o que eu fiz, o que eu faço no escritório, como coisa pessoal. Pegando o Certo. gancho da comunicação, eu falo para o pessoal, tá? Engenheiro novo que entra no escritório, por exemplo, ele não Uhum. topa em software de cálculo nem de projeto. E ele passa um tempo calculando na mão e ele fica meio, eu entrei aqui para calcular a estrutura metálica e tal. Eu falei, não, você entrou aqui para primeiro aprender a escrever e-mail. Aí o cara fica doido quando eu falo isso. Falou, não adianta nada você saber calcular e não saber escrever um e-mail bem feito, porque você pode jogar, pode acabar com um projeto com e-mail errado. Você pode Exatamente. acabar, derrubar toda uma cadeia produtiva por um e-mail errado, por uma comunicação errada. Então, eu coloquei assim, por exemplo, Outlook. Eu tenho dentro do Outlook uma produtividade de várias respostas automáticas que eu dou. Eu coloquei Uhum. só como um exemplo aqui, né? O cliente me faz determinada pergunta e ali eu tenho uma série de protocolos de perguntas automáticas. Para pegar o gancho de fazer essa pergunta que você mencionou sobre algoritmos e mapeamento de processos. O que é que você tem para Perfeito. sugerir para a gente dar uma melhorada dentro do escritório? Primeiro falar o que é, né? Muita gente pode ter entrado aí e falar assim, É que, é algoritmo que, acha que é uma programação, que você vai ter é que que aprender a programar. na real você já deu uma resposta excelente para a própria pergunta que você formulou. O seu exemplo é ótimo, sabe? Você precisa receber e-mails e eventualmente responder esses e-mails. À medida em que você constrói modelos de resposta e constrói protocolos de resposta automática, você está algoritmando um determinado trabalho. O que é um algoritmo? Algoritmo é uma palavra que vem da matemática, então é do nosso campo, né? Que significa uma sequência finita e lógica e não ambígua de tarefas que descrevem a solução de um problema. Então, isso é um algoritmo. Um exemplo acabado de algoritmo é uma receita de bolo. Então, isso não é Covid-19, não, né? Não, foi a água, não preocupe. Não é brincadeira, não. Então, uma receita de bolo é um algoritmo. Porque numa receita de bolo existem todos os elementos de um algoritmo. Primeiro, é uma sequência de instruções muito claras que descrevem completamente a solução de um problema, que é transformar insumos em uma determinada refeição. E o mais importante é que o algoritmo, a receita de bolo, ela serve como um bom exemplo de algoritmo, porque o algoritmo ele é escrito de tal maneira que o potencial realizador daquela tarefa deve ser capaz de ler e entender completamente. Então, se eu estou escrevendo uma receita de comida, eu parto do pressuposto de que do outro lado tem alguém que sabe cozinhar, que entende o que é untar, que entende o que é revolver, que entende o que é refogar, entendeu?
que entende o que que é reservar, que entende o que que é, sabe? Eu posso usar alguns Sim, termos técnicos, porque eu sei que do outro lado tem alguém que sabe como interpretar aquilo e como fazer aquilo daquela maneira. Então, se eu vou para uma obra, e eu sei que lá na obra eu tenho um mestre de obras, ou eu tenho um engenheiro residente, ou eu tenho alguém que eu posso usar e devo, inclusive, usar a linguagem mais técnica possível, porque o algoritmo ele precisa ser não ambíguo. Eu não posso dar uma instrução que possa ser interpretada de duas maneiras diferentes. É por isso que a gente não deve colocar no algoritmo faça um pouco, faça por algum tempo, faça. Não, tem que dizer faça por 10 claramente. minutos, ou coloque 150 ml, ou coloque com tal nível de pressão, entendeu? Tudo muito claro, muito objetivo e não de forma não ambígua. Então, num escritório de engenharia, você tem, para o funcionamento normal do escritório, você tem inúmeros algoritmos. Algoritmo de como fazer uma fotocópia dentro daquela impressora, algoritmo de como escanear um documento, algoritmo de como responder um determinado e-mail, algoritmo de como elaborar uma proposta comercial. Então, você está, na verdade, sistematizando um processo. Por exemplo, uma das tarefas que são mais críticas para um escritório é elaborar uma proposta comercial. Então, veja bem, o seu marketing funcionou, você comunicou nas redes sociais, você atraiu o cliente, alguém entrou em contato e pediu para você, olha, você é aquela pessoa que faz projeto de estruturas assim, assim, assim. Ah, não, sou eu mesmo, beleza. Eu gostaria de fazer eu estou interessado em fazer o projeto de um prédio de 3 pavimentos em tal lugar. A partir deste momento, acabou o marketing. Acabou o marketing. Você entra num processo de. Daí para frente, o que está em curso é o processo de negociação e vendas. E o primeiro passo no processo de negociação e venda é entregar para esse potencial cliente uma proposta comercial. Muita gente demora muito para entregar essa proposta, porque sempre começa do zero. A maioria do escritório vai lá e pega um projeto semelhante que ele fez no passado e pega aquele e faz adaptações para entregar para o novo cliente. E não existe um trilho, um algoritmo, uma sequência finita e lógica que Uma organize receita. uma receita que organize o processo de elaboração da proposta comercial. Então, ele demora muito, entrega propostas desconexas. Muitas vezes, isso não é uma coisa rara, você entregar a proposta para o cliente e dentro dessa proposta está o nome de outra pessoa, o endereço de outra obra, um valor Sim. eventualmente equivocado, ou informações ou processos ou serviços oferecidos que não estavam na conversa original porque você não seguiu um protocolo. Você, na verdade, foi do jeito que a vida dá, entendeu? Você vai lá e pega um projeto anterior e É. tenta fazer uma adaptação para esse novo projeto. E isso é uma coisa muito ruim. Então, a organização e a entrega de uma proposta comercial, quando ela está linkada, quando ela está amarrada a um algoritmo de tarefa, é uma forma de aumentar a produtividade e a qualidade do serviço que você presta. Perfeito. Eu falo sempre o seguinte, Enio, principalmente minha área que eu trabalho com cálculo estrutural, né, projetos, Flávio aí que comentou também. Então, eu tenho alguns checklists que são, antes de eu enviar um projeto para o cliente, o engenheiro ele tem que seguir um checklist. Ele tem que verificar todos aqueles itens que estão no checklist. E eu faço esse comparativo com a indústria, com a aviação. A aviação, eu dou sempre esse exemplo que eu acho incrível, porque você pode ter 30 anos de experiência, você pode voar 10 vezes por dia, você pode fazer 10 voos por dia, mas o piloto, ele puxa um checklist, dita aquele checklist para o copiloto. Exato. Ele pode ter aquilo de cabeça já, mas ele tem a obrigação de cumprir aquele protocolo. Ele pode estar Perfeitamente. fazendo aquilo há 30 anos, mas ele tem que cumprir aquele protocolo. Exatamente. E é por isso que a Flávio está aviação. perguntando se algoritmo é igual processo. Não, Nessa terminologia que nós estamos falando aqui. não. Flávio perguntou, algoritmo é igual O processo? algoritmo é a descrição do processo. O algoritmo é a descrição do processo. Eu vou colocar lá no meu site
tem um post fazendo a divulgação dessa nossa live de hoje. Logo depois da live eu vou entrar lá e vou incluir o link de alguns artigos que eu citei en passant aí, e um deles é um artigo que explica direitinho o que é algoritmo, tá? Então vou deixar lá, lá no site. Eu dei esse exemplo da aviação porque eu acho... Não, e é perfeito, e veja que está embutido ali não só o conceito de algoritmo, mas também o conceito de disciplina. Porque tem outro ponto, Enio. Se você não cria esse algoritmo, vamos imaginar que eu sou o responsável pela proposta do escritório. E quando eu não estiver lá? Exatamente. Quando eu não estiver lá? Exatamente. Não é? Quando eu não estiver lá, hoje, o escritório vai parar, não vai dar proposta. Não. No meu escritório hoje, qualquer pessoa, tem uma pessoa que é responsável pelas negociações e que é a pessoa que responde às demandas e aos clientes que procuram por algum serviço. Mas na ausência dessa pessoa e na minha ausência, qualquer pessoa dentro do escritório entra no algoritmo de elaboração de proposta comercial e responde ao cliente. Ninguém, em tempos normais, ninguém liga para o escritório ou entra em contato com o escritório e fica sem uma resposta imediata. Ah, não, isso aqui eu preciso esperar pelo Enio. Não, ninguém precisa esperar pelo Enio. Para a maioria das coisas, já tem uma solução previamente determinada. Então, a mensagem básica que eu deixo para todo mundo que criou o escritório, que abriu agora, pegando esse gancho, é trabalhe com mais eficiência possível para você não precisar estar no seu escritório. Exato. Para você não precisar estar lá para ele continuar vivo. Perfeito. Posso dar uma dica de leitura aqui? Sim. Que não é de nenhum dos meus livros. É um livro que está incluído no Protocolo 89 e é um livro que nesse Protocolo 89 as pessoas leem 21 livros e eles sempre dizem que este é um livro divisor de águas, que muda tudo ou muda muito na percepção que a pessoa tem na empresa, que se chama O Mito do Empreendedor. Eu deixo o link lá no site também. O Mito do Empreendedor, de um autor americano chamado Michael Gerber. É um livro de 140 páginas, é um livro escrito no início dos anos 1990, mas é um livro monstro, porque ele mostra, e naquela época isso era muito mais crítico, porque lá no início dos estudos da prestação de serviço, ele mostra como é possível sistematizar os processos na prestação de serviço. Esse livro é sensacional e realmente eu não conheço um único colega engenheiro ou arquiteto que tenha lido esse livro e que não diga, este livro aí mudou a maneira como eu faço as coisas no meu escritório. Que de fato, Enio, a prestação de serviço é mais complicada. Não vou falar prestação de serviço. Escritório de engenharia e arquitetura, você não vê franquia por causa disso. Você não consegue dar escala para isso. Você não consegue. Mas tu sabes que poderia. Né? Poderia dar. É que os engenheiros, tanto engenheiros quanto arquitetos, nós somos muito apegados ao nosso produto. Né? O nosso produto tem tanta possibilidade de escalar quanto um hotel. Entende? Mas você lembra que até os anos 1980, os hotéis também não tinham escala. Cada hotel era um hotel, não existiam, ou eram muito poucos o que eles aprenderam que nós não aprendemos ainda, né? Sistematizar processo produtivo. Isso foi o que eles aprenderam. Com mais prioridade. Exatamente. Eu tenho... Acho que a gente tem mais uns 5 ou 10 minutos. Eu vou ver 10 alguma minutos, pergunta. Com certeza não. Não é uns 5 minutos. Pelo meu cálculo, a gente tem uns 4 minutos. O Flávio perguntou aqui, vocês aconselham sempre automatizar as tarefas repetitivas? Todas. Acho que a resposta é sim, né? Todas. Toda tarefa repetitiva tem que ser sistematizada. E quase toda tarefa é repetitiva no escritório de engenharia e de arquitetura. Tá? Existem pouquíssimas tarefas no escritório de engenharia que não é repetitiva. Então, todas devem ser sistematizadas e quase todas são. E o Gui Cardia colocou aqui, Gui Cardia, daria algum exemplo desse checklist? Eu, particularmente, tenho alguns que eu posso mostrar para ele, mas você pode falar aí um exemplo de checklist de uma atividade. Eu vou colocar nesse artigo que eu coloco ali, tem exemplos de algoritmos. No artigo que eu vou colocar lá no site, o link, o site é
eniopadilha.com.br. Você entra Então lá, anotem procura aí, pelo Enio Padilha. eniopadilha.com.br, procura pelo post dessa live, e ali mesmo, isso vai ser daqui uma meia hora mais ou menos, tá? Ali mesmo Uhum. você já vai ter o link para esses artigos. E um deles é o que trata de algoritmos. A Imóvel Arquitetura colocou, por favor, falar um pouco da relação competência versus marketing. Acho que aí cabe uma nova live, né? Ah, com certeza. Ó, o Enio que é aqui, ó, tem um livro que é só de marketing para engenharia e arquitetura, Uhum. né? É expert nesse assunto. Negociar e vender serviços de engenharia. Obrigado pela propaganda aí. Esse é um dos melhores que eu acho, tá? Eu gosto muito desse livro aí também. Administração de escritórios de engenharia e arquitetura. E valorização profissional da Esse engenharia e livro é legal porque arquiteto. a valorização profissional, os conceitos de valorização profissional, eles permeiam todo esse trabalho. Então, assim, você precisa trabalhar o tempo inteiro, a carreira inteira, 30, 40, 50 anos, sem perder de vista de que o que você está fazendo é uma contribuição para a valorização profissional. Então, há uma série de compromissos, uma série de comportamentos que a gente precisa ter para honrar o título profissional que nós temos, seja de arquiteto, seja de engenheiro, seja de tecnólogo, seja de designer. Eu tenho que honrar a minha profissão, respeitar os meus colegas e produzir e trabalhar para valorizar a profissão. Perfeito, Enio. Eu vou só responder uma pergunta que o Pedro colocou aí, que eu acho que, mais uma vez, a gente não vai ter tempo suficiente. Ele colocou uma coisa interessante, que inclusive eu tinha notado aqui também, que foi a questão da metodologia ágil, que é uma tendência, né? Muitos escritórios estão migrando para esse tipo de metodologia, utilizando o Kanban, utilizando o Scrum. Eu, particularmente, no escritório, nós utilizamos o Trello para gerenciamento das atividades. E, bom, só fiz essa pausa aí, essa parênteses, acho que não dá tempo nem para a gente entrar nesse assunto. E eu vou deixar vou ficar devendo o Pedro aí, viu, Pedro? A gente pode marcar um novo bate-papo daqui um mês ou dois aí para tratar especificamente dessas duas coisas aí. Porque realmente a gente empolga com o assunto que abre. Eu tenho Nossa. várias coisas aqui, pra você ter ideia. Ricardo, nós tínhamos combinado meia hora de conversa, estamos batendo em uma hora e se o Instagram deixasse, Pois é. ia Pois adiante. é. Eu coloquei 8 tópicos aqui, nós falamos em 3 ou 4. Então, realmente a gente empolga e vamos então deixar para a próxima aí. Tá perfeito. Mas olha, antes que o Instagram nos derrube, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar com o teu pessoal. Obrigado você. E dizer que realmente foi um bate-papo muito, muito bacana, muito produtivo. Tá ótimo. E agradecer a presença dos que estão nos acompanhando aqui, né? Mantivemos uma média aí de 60 pessoas, o público é bem. Maravilha. Eu vi, bem a gente não consegue interagir durante, porque está com a cabeça pilhada, né? Mas eu vi aí entrar em cena vários amigos meus, agradeço muito pela presença, por ter acompanhado o nosso bate-papo. Bacana, então é isso, vamos ver se a gente faz outro, dá sequência pelo menos nos outros tópicos que eu escrevi aqui, que não deu tempo para a gente conversar. Show de bola. Tá bom, abraço. Obrigadão, um abração. Valeu, tchau, tchau. Tchau.